Olá, sejam bem-vindos a esta análise mais a fundo da Palantir Technologies Inc. Vamos mergulhar aqui nos detalhes, olhando os relatórios anuais, o Form 10K do 2024 e também os trimestrais mais recentes, o 10Q do segundo trimestre de 2025. A nossa missão hoje, como analistas, é desvendar o que a Palantir realmente faz, como ela ganha dinheiro, um pouco da trajetória dela e, claro, o ponto crucial. Como é que está a saúde financeira? Vamos olhar lucratividade, fluxo de caixa, endividamento, os riscos, tudo com base no que a própria empresa está dizendo, né? Olha, é uma história fascinante mesmo. Uma empresa que nasceu ali ajudando agência de inteligência, né, contra terrorismo, e hoje tem essa ambição enorme de ser tipo o sistema operacional para indústrias inteiras. E agora com um pé muito forte em inteligência artificial. O desafio, claro, é ver se essa narrativa toda se reflete nos números, se é sustentável, vamos investigar isso. Exato. Então, para organizar a nossa conversa, a gente pode começar explicando o negócio, né? O que eles fazem, de onde vem a receita, depois uma olhada rápida na história, no contexto, que eu acho importante para entender a cultura, a estrutura deles, e aí sim a gente entra de cabeça na análise financeira. Essa virada recente para o lucro, como está o caixa, dívida e, claro, os riscos e desafios que sempre aparecem nesses relatórios. Começando pelo básico, então. O que a Palantir faz? Na essência, ela cria e vende software, plataformas que ajudam as organizações a pegar um monte de dados diferentes, integrar tudo, tomar decisões mais complexas e otimizar as operações, né, em grande escala. Foi fundada lá em 2003 e o começo foi bem focado na comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Isso. E essa origem no governo é super importante para entender a Palantir. Mas, com o tempo, eles perceberam que o problema de lidar com dado fragmentado, muito volume, não era só do governo. As empresas também sofriam com isso. Hoje a oferta gira em torno de 4 plataformas principais. Tem a Gotham, que é a herdeira direta daquele começo, né? Defesa, inteligência, para achar padrões em dados gigantescos e complicados. Depois veio a Foundry, que evoluiu para ser quase um sistema operacional para as empresas mesmo, integra dados, permite criar aplicações em cima. Tem também a Apollo, que foi lançada comercialmente mais recente, em 2021. Essa funciona como uma camada de controle, sabe? Para entregar e manter o software rodando em qualquer lugar. Nuvem pública, privada, no servidor do cliente. Isso é crucial para ambientes regulados. E a aposta mais nova, né, a AIP, a Plataforma de Inteligência Artificial de 2023. A ideia aqui é colocar a IA generativa, LLMs, direto na Gotham e na Foundry, para que o cliente use IA nos próprios dados, mas com controle, seguindo lei, ética. Interessante essa analogia do cérebro, do sistema nervoso, da organização, conectando tudo para agir melhor. Faz sentido. E como isso vira dinheiro para eles? O modelo principal é vender licença de uso dessas plataformas, né? Exato, geralmente são licenças com prazo definido, tipo de 1 a 5 anos, mais ou menos, e o software pode rodar tanto na infraestrutura do cliente quanto na nuvem que a Palantir gerencia para o cliente. Eles chamam isso de on-premises software nos relatórios, o que pode confundir um pouco, mas se refere a onde o software opera do ponto de vista do cliente, mesmo que seja numa nuvem. Entendi. E essas licenças vêm com o que mais? Certo. Elas vêm com o que eles chamam de Serviços de Operação e Manutenção, o OIM. Pensa em atualização de software, suporte técnico, manutenção. São coisas essenciais para a plataforma continuar funcionando direitinho durante o contrato, né? E a receita disso tudo, licença mais OIM, é reconhecida aos pouquinhos ao longo do tempo. Não entra tudo de uma vez quando assina o contrato. É o reconhecimento ratável. Certo, reconhecimento ratável, importante para análise. E além disso, eles mencionam os professional services. O que seria isso? Esses são serviços mais pontuais, tipo consultoria mesmo. Um suporte mais específico para resolver um problema, ajuda para configurar a plataforma no começo, treinar a equipe do cliente, ajudar a modelar os dados, integrar tudo. Basicamente é para ajudar o cliente a começar a usar mais rápido e tirar valor daquilo. E a receita desses serviços também é reconhecida conforme o serviço é prestado. Interessante.
E eles comentam sobre a forma de vender, né? Parece que mudou um pouco. Antes era um processo longo, caro para eles. Sim, isso era uma crítica comum. Ciclos de venda muito longos, com projetos piloto que custavam uma grana para a Palantir e quase nada para o cliente em potencial. Isso pressionava as margens, claro. Mas eles estão tentando mudar essa dinâmica. Criaram os IP Bootcamps. São tipo workshops intensivos de poucos dias, onde eles usam os dados reais do cliente para mostrar o valor da plataforma de IA rapidinho. Ah, uma demonstração mais prática e rápida. Exato. E tem outra coisa, o Developer Tier. Está disponível nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. Permite que desenvolvedores comecem a fuçar nas plataformas, na Foundry, na AEP, sem um custo inicial muito alto. O objetivo, claro, é acelerar a entrada de novos clientes, né, deixar um modelo de vendas mais escalável, tanto para a empresa quanto para governo. É como trocar aquele test drive longo e caro por um workshop focado, uma versão para experimentar mais fácil. Faz todo sentido essa busca por escala. Recapitulando rapidinho a história. Fundada em 2003, foca em inteligência, depois expande para o comercial, IPO em 2020 na Nasdaq, ticker PLTR, lançamentos-chave mais recentes, Apollo em 2021, IP em 2023. E uma figura central é o CEO, o Alexander Karp, né? Sempre visto como essencial para a empresa. E falando em estrutura, olha, tem um ponto que qualquer analista precisa prestar muita atenção na Palantir. A estrutura de capital é complexa. Tem múltiplas classes de ações. Classe A, que é a negociada com 1 voto. Classe B, com 10 votos, mas na mão dos fundadores e investidores iniciais. E ainda tem a classe F, com voto variável. Essa estrutura, junto com acordos de voto entre os fundadores principais, Karp, Steve Cohen, Peter Thiel, concentra um poder de decisão neles. É impressionante. Enquanto eles mantiverem uma participação mínima juntos, eles basicamente controlam a empresa. Elegem o conselho, aprovam ou barram grandes negócios. Nossa, isso tem um impacto gigante na governança, imagino. E dificulta qualquer tentativa de aquisição hostil, né? Exatamente, dificulta muito. É um fator que não dá para ignorar na análise de jeito nenhum. E eles também batem na tecla da ética, privacidade, mencionam ter equipes para isso. Sim, eles destacam isso nos relatórios, falam de uma equipe de Privacy and Civil Liberties Engineering e citam exemplos de como as ferramentas ajudam clientes a cumprir leis como a GDPR na Europa, com funcionalidades para minimizar dados, controlar acesso. É relevante, claro, porque eles lidam com dados muito sensíveis. Certo. Bom, agora vamos para o financeiro, que é o que muita gente quer saber. E aqui a história recente é bem interessante. O ponto-chave é a virada para a lucratividade, né? Desde que foi fundada até ali pelo terceiro trimestre de 2022, era prejuízo atrás de prejuízo. Mas daí para frente a empresa começou a reportar lucro líquido, em base contábil mesmo, GAAP, trimestre após trimestre. Isso é uma mudança e tanto. Aquele prejuízo acumulado histórico que era de 5,2 bilhões de dólares no fim de 2024, já caiu para 4,6 bilhões no fim de junho de 2025. Exato. E os números mais recentes do segundo trimestre de 2025 comparado com o de 2024 confirmam essa tendência. A receita cresceu forte. Foi para quase 1 bilhão de dólares, 999,3 milhões no Q2 de 2025. Isso é bem acima dos 684,1 milhões do Q2 de 2024. No semestre todo, a receita chegou a 1,88 bilhão contra 1,31 bilhão no ano anterior, um crescimento robusto. E o lucro? Acompanhou esse ritmo? Acompanhou e até mais forte. O lucro líquido no Q2 de 2025 foi de 328,6 milhões, mais que o dobro dos 135,6 milhões do Q2 de 2024. No semestre, o lucro foi de 546,3 milhões, de novo, mais que o dobro dos 241,6 milhões do primeiro semestre de 2024.
Então, assim, parece que essa virada para o lucro está se consolidando, pelo menos olhando os últimos dados. Eles usam alguma métrica específica de rentabilidade para destacar isso? Sim, eles falam bastante da contribution margin, a margem de contribuição, é uma métrica não GAAP ajustada, né? Basicamente, eles pegam a receita, tiram os custos diretos para entregar o custo da receita e os custos de vendas e marketing, mas excluem a parte de remuneração baseada em ações desses custos. Pensa como o lucro que cada contrato gera depois de cobrir os custos diretos de fazer e vender, mas antes de pagar P&D e despesas administrativas gerais. E essa margem melhorou. Foi de 64% no Q2 de 2025 contra 61% no Q2 de 2024. No semestre, 63% contra 60%. Isso sugere mais eficiência na entrega. Talvez ligado àquelas mudanças nas vendas que a gente falou? Pode ser, sim. Sugere que talvez estejam conseguindo vender e entregar com um custo proporcionalmente menor. E é importante, tanto o segmento comercial quanto o governamental mostraram margens de contribuição positivas. Interessante. Mas olhando o quadro geral das despesas, vendas e marketing, P&D, administrativo, elas continuaram subindo em valor absoluto, né? Sim, continuaram. O que não é necessariamente ruim, reflete um investimento para crescer. Contratar gente, desenvolver as plataformas, especialmente a AI, os custos de ser uma empresa de capital aberto, tudo isso pesa. E um pedaço relevante disso é a remuneração com ações, a Stock-Based Compensation. Foi 160 milhões no Q2 e 315 milhões no semestre. Não é saída de caixa, mas dilui o acionista e afeta o lucro GAAP. É o dilema clássico, né? Investir pesado agora para colher lá na frente. E o fluxo de caixa? Tá gerando dinheiro de verdade? Tá sim. Olhando o fluxo de caixa das operações, que mede isso, a Palantir mostrou força. No primeiro semestre de 2025, gerou 440,5 milhões de dólares. Isso é bem mais que os 333,4 milhões do mesmo período de 2024. Indica que o negócio principal está sim gerando caixa positivo. Como aquele salário que paga as contas e ainda sobra para guardar ou investir. Ótimo sinal. E a situação de dívida e liquidez, como é que está o balanço? Olha, aqui a situação parece muito confortável, segundo os relatórios. No fim de junho de 2025, eles tinham uns 930 milhões de dólares em caixa equivalentes. E, além disso, mais 5,1 bilhões em títulos negociáveis. Principalmente T-bills americanas de curto prazo, que são super líquidos. Somando tudo, dá quase 6 bilhões de dólares em recursos líquidos disponíveis. É bastante coisa. E o ponto-chave, a empresa não tinha dívida nenhuma no balanço. Nenhuma. Só uma linha de crédito rotativo de 500 milhões que nem estava sendo usada. Uau! Zero dívida e quase 6 bilhões em caixa e títulos. Isso é uma posição de força impressionante. Com certeza. Do ponto de vista de solvência, é muito sólido mesmo. E o que eles fazem com essa grana toda? Bom, usam para financiar a operação do dia a dia, os investimentos em P&D que a gente comentou, talvez alguma aquisição e investimentos estratégicos, e também para recomprar ações. Eles têm um programa de recompra de 1 bilhão de dólares autorizado e ainda tinham uns 900 milhões disponíveis no fim do semestre. Dividendos, historicamente, eles não pagam, e os relatórios dizem que não planejam pagar tão cedo. A estratégia é reinvestir no crescimento e devolver capital via recompra. Ok. Então, financeiro recente positivo, balanço forte. Mas sempre tem os riscos, né? Vamos olhar os desafios que a própria empresa aponta. Apesar do lucro recente, aquele histórico de prejuízo e as despesas ainda crescendo levantam a dúvida. Esse lucro é sustentável? Precisa continuar crescendo a receita forte, né? Sem dúvida. Qualquer freada no crescimento pode pressionar o resultado de volta. E um risco óbvio que eles destacam é a dependência de contratos grandes, tanto no comercial quanto, talvez principalmente, no governo. Contratos com o governo, especialmente EUA, têm um monte de particularidades. Tipo o quê? Orçamento que muda todo ano, ciclos de compra demorados, complexos e um ponto crítico. O governo pode cancelar o contrato por conveniência, sem precisar de um motivo forte, só pagando uma multa limitada.
fora as regras de auditoria, conformidade. E eles mesmos alertam que o valor total anunciado do contrato nem sempre vira receita de fato. Pode ter opção não exercida, cliente que não paga, e tem uma sazonalidade, vendas mais fortes no fim do ano por causa dos orçamentos do governo. Entendi. E a concorrência? Não deve ser fácil nadar nesse aquário, né? De jeito nenhum. Os relatórios pintam um cenário bem competitivo. Eles brigam com gigantes de software, com as grandes consultorias, integradores de sistemas, até com empresas de defesa tradicionais. Muitos desses concorrentes têm muito mais dinheiro, marca mais forte, base de clientes enorme e relacionamento antigo. É um risco constante alguma tecnologia nova de um concorrente deixar as plataformas deles para trás. Exige investimento pesado e contínuo em P&D para não ficar obsoleto. E o próprio modelo de crescimento de escalar as vendas, mesmo com os bootcamps, ainda parece exigir gente muito qualificada, né? Exato. Contratar e principalmente segurar essa gente, engenheiro top, cientista de dados, vendedor técnico, é vital, mas muito difícil. O mercado para esse pessoal é super aquecido. E tem o desafio interno, manter aquela cultura de inovação, de engenharia de ponta que eles prezam tanto, enquanto a empresa cresce e fica mais complexa, mais burocrática. É um desafio clássico de gestão. Que outros riscos importantes eles mencionam? A lista costuma ser longa nesses documentos. Sim, é longa, mas alguns se destacam. A dependência de pessoas-chave citam nominalmente o CEO Alexander Karp. A saída dele seria um baque. Risco de reputação é altíssimo, né? Lidam com dados sensíveis, clientes às vezes polêmicos. Atrai muito a atenção da mídia, nem sempre positiva. Cibersegurança, claro. Uma falha grave seria desastrosa. Proteção de propriedade intelectual é outro ponto complexo e caro. E o ambiente regulatório, com dados e IA, isso deve estar pegando fogo. Com certeza. É um campo minado e em constante mudança. Leis de privacidade como o GDPR na Europa, outras parecidas pelo mundo, e agora, especificamente, a regulamentação de IA. O EU AI Act na Europa é só o começo. Vão surgir novas regras, restrições, as regras de contratação do governo também podem mudar, e eles mencionam riscos de investimentos que fizeram em outras empresas. Alguns deram errado. E, claro, macroeconomia, geopolítica, juros, câmbio, afeta todo mundo. Ufa, é bastante coisa para ficar de olho. Tentando amarrar tudo então, a gente viu uma empresa de tecnologia bem diferente, com essa origem na inteligência, que hoje usa suas plataformas Gotham, Foundry, Apollo e a nova aposta AIP para resolver problemas complexos de dados para governos e grandes empresas. A grande notícia recente é essa virada para o lucro, com um crescimento forte de receita, gerando caixa e com um balanço super sólido, sem dívida, muita liquidez. Exatamente, mas, por outro lado, a análise dos riscos mostra que o futuro não está garantido. Precisa sustentar o lucro com custos de crescimento altos, a competição é brutal, gerenciar os riscos dos contratos grandes, especialmente os do governo, é um desafio constante, reter talento é crucial e o ambiente regulatório, principalmente para dados e IA, só tende a ficar mais complexo. E não dá para esquecer daquela estrutura de controle concentrada nos fundadores, que define muito a empresa. Perfeito. E para a gente terminar, uma reflexão. Com essa aposta forte na plataforma AI e essa capacidade histórica da Palantir de lidar com dados complexos em ambientes super regulados, como será que ela vai se posicionar ou que desafios específicos ela vai enfrentar conforme a regulamentação e a própria percepção pública sobre IA evolui no mundo todo? Acho que esse é um ponto central para acompanhar de perto nos próximos anos.